noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje nós damos início a uma nova série de estudos. Nós estudaremos juntos o livro de Amós. O livro de Amós faz parte do conjunto chamado de Profetas Menores e é um livro muito relevante para hoje. Eu peço que você leia comigo, para darmos início, os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Amós. Amós 1, versos 1 e 2 diz: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Vamos orar juntos? Ore comigo. Ó Senhor, que é soberano sobre todas as nações e que é justo em seu proceder, por amor de teu nome, nos ajude a discernir o tempo em que vivemos, a fim de escutar a tua voz, que ecoa por meio da tua palavra, e a respondê-la com temor e obediência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós lemos os 2 primeiros versículos de Amós e eles servem para nós como uma introdução do livro. Nesses 2 versículos, Amós fala a respeito da natureza do livro, da pessoa que está falando, da época em que ele está falando e a respeito da mensagem que foi pregada. Em outras palavras, há 4 perguntas que nós devemos fazer para esse texto que acabamos de ler. A primeira é: o que é o livro de Amós? Depois, quem foi Amós? Depois disso, em que época Amós pregou? E por fim, qual é a mensagem do livro de Amós? Mas antes de tudo, eu quero falar a você a respeito das razões pelas quais esse livro é relevante para nós hoje. Por que estudar o livro de Amós? Bem, em primeiro lugar, nós devemos estudar Amós porque é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, ela é sempre relevante para nós. Mas algo que pode nos incentivar no estudo desse livro é o fato de que vivemos num contexto, num momento histórico parecido com aquele em que Amós viveu e pregou. Nós vivemos num tempo de calamidade mundial. Uma pandemia afeta os países e gera uma crise na saúde, na economia e na política. Amós pregou num tempo próximo ao de uma grande calamidade pública, uma grande catástrofe, pouco antes de um terremoto que abalou toda aquela região. E a sua mensagem fala a respeito do juízo de Deus, fazendo muitas referências a esse terremoto que viria e abalaria aquelas nações. Nós também vivemos numa sociedade pós-cristã. O Ocidente foi, por muitos aspectos, influenciado pelo cristianismo, mas hoje o mundo ocidental busca renegar essa herança. Por isso nós vivemos uma sociedade que aos poucos se degenera à medida em que se afasta dos valores do cristianismo que lhe dá os fundamentos morais mais básicos. As pessoas abandonam a ética cristã em favor de um individualismo que busca expressar o seu coração, os seus anseios, em troca do consumismo, do identitarismo e tantos outros problemas. Não é preciso ir longe para ver o caos social em que nos metemos. Basta você olhar para os protestos que estão acontecendo nas ruas, tanto aqui quanto em outros países, nas últimas semanas. Amós também pregou a uma sociedade que aos poucos abandonava a verdadeira religião, enquanto se degenerava aos poucos. Era uma sociedade corrupta, injusta, longe dos caminhos de Deus. Nós também vemos hoje em dia uma igreja que está em crise. A igreja cada vez mais influenciada pela cultura, deixando de assumir o seu papel de sal e luz, de conservante da sociedade. Assim, também era a religião nos tempos de Amós. Era uma religião pragmática e sincrética. O povo confiava que Deus era com eles,
apesar da idolatria e do sacrilégio que cometiam constantemente. Os líderes religiosos não confrontavam os abusos da população, pelo contrário, eles tomavam parte na injustiça daquela sociedade. Tendo isso em vista, a mensagem de Amós é bem atual. E vamos descobrir então o que esse livro tem a dizer a nós hoje. Vamos para a primeira pergunta. O que é o livro de Amós? Como o texto nos diz, Amós é o registro das palavras que vieram em visão a Amós. E isso nos diz três coisas. A primeira é que, em algum momento, Deus revelou essa mensagem ao profeta Amós, que essa mensagem também foi pregada em Israel, lá no Reino do Norte, nas cidades de Samaria e de Betel, e que mais tarde esses sermões, poemas e visões foram colecionados e registrados. Ou seja, o que nós temos aqui é algo bem parecido com uma coletânea de sermões. Você já deve ter visto uma coleção de sermões de Spurgeon, de Calvino, publicados no formato de livro. E aqui nós temos então os sermões de Amós. Mas o interessante é que enquanto os seus sermões pregados tiveram como público-alvo os israelitas do Reino do Norte, o seu livro tem um público-alvo mais amplo. Amós faz em sua pregação referências a acontecimentos que ainda iriam acontecer, enquanto os leitores do livro tiveram acesso a essa mensagem depois que esses fatos aconteceram. Amós pregou a um povo que se afastava de Deus. Ele pregou que o juízo de Deus estava próximo e que coisas terríveis iriam acontecer. Deus iria abalar aquela terra. E isso, de fato, aconteceu. Um terremoto aconteceu. E isso significou muito para os leitores do livro, que leram depois do terremoto. A vinda do terremoto confirmou a mensagem daquele profeta poderosamente. E a recusa daqueles que ouviram sermões de Amós de se arrependerem de seus pecados serve para os leitores originais do livro e para nós hoje como uma parábola do que acontece quando você deixa de ouvir os avisos de Deus a respeito do seu julgamento vindouro. Nós vimos que nós temos aqui a coletânea dos escritos de Amós. Mas quem foi Amós? Aqui Amós fala a respeito de si mesmo. Ele diz que ele é um pastor de Tecoa, ele é alguém que cuida de ovelhas. Mas o termo aqui, traduzido como pastor, não é o termo mais comum do hebraico para se referir a um simples pastor de ovelhas, um empregado que cuida de ovelhas. Na verdade, é um termo que denota mais alguém que é um criador, um dono de rebanhos, que tem pastores de ovelhas, inclusive, sob a sua administração. Então nós temos aqui que Amós era um homem do campo, embora não fosse exatamente um homem pobre, um empregado, mas ele era alguém que estava presente na vida do campo e que tinha rebanhos sob a sua administração. Mas Amós dá uma resposta mais detalhada a essa pergunta, lá no capítulo 7, versículos 14 e 15. Veja o que ele diz lá. Diz aqui: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, quem é Amós? Em primeiro lugar, Amós não é um profeta. Como assim? Mas ele não escreveu esse livro como um profeta? Sim, de fato ele foi chamado por Deus para ser profeta. Mas ele não fazia parte de uma escola profética. Ele não foi discípulo de um profeta. Você deve se lembrar de Elias e Eliseu, que tinham seus discípulos e formavam o que poderíamos chamar de uma escola profética, um seminário de profetas. Mas Amós não passou por nenhum seminário. Ele era um simples homem do campo. Em segundo lugar, Amós era um homem do campo. Ele era dono de gado e também colhia sicômoros, que é uma espécie de figo.
Aliás, o sicômoro era um figo que precisava de um cuidado muito delicado a fim de que não estragasse e dava pouquíssimos frutos por ano. Ou seja, o trabalho de Amós não era um trabalho fácil e não dava frutos a rodo, ele tinha de colher aos pouquinhos. Em terceiro lugar, Amós foi chamado por Deus. Amós diz que Deus o chamou. E é possível que ele tenha até mesmo relutado em ir, assim como Jeremias, que disse: Não, eu sou muito novo para ser profeta. Amós poderia ter dito a Deus: Eu sou apenas um pastor. Mas apesar de ser do campo, Amós era um homem bem informado. Ele sabia o que estava acontecendo na sua nação e por isso era o homem certo para essa tarefa que Deus chamou. E em quarto lugar, Amós era um pregador em terra estrangeira. Ele era um homem de Tecoa, uma pequena vila pastoril ao sul de Jerusalém, mas foi chamado para pregar em Samaria e Betel, lugares que eram, naquela época, o centro comercial do Reino do Norte, que crescia economicamente a pleno vapor. Ou seja, imagine só que Deus chamasse um homem da roça, lá do interior de um estado de Minas Gerais, por exemplo, e levasse esse homem para pregar em Manhattan, no meio do centro comercial dos Estados Unidos. É mais ou menos isso que acontece aqui. Amós era uma pessoa de fora, ele estava fora de toda aquela confusão, de todo aquele crescimento econômico, de toda aquela Babel que acontecia naquela nação. A terceira pergunta que devemos responder é a seguinte: quando foi que Amós pregou? E antes de partirmos para o que o texto diz, é importante relembrarmos algumas coisas. Na época em que Amós pregou, o povo de Deus estava dividido entre dois reinos. No reinado de Roboão, antes disso, sucessor de Salomão, houve uma ruptura. Jeroboão liderou as tribos do norte de Israel contra Roboão por causa de uma falha do próprio rei Roboão. E assim o reino de Deus, o reino de Israel, se dividiu em dois. O reino do sul, chamado de Judá, era composto por Judá, pelas tribos de Judá e Benjamim. E a sua capital era Jerusalém. E o seu governo estava nas mãos da linhagem davídica, dos descendentes de Davi. Já o reino do norte, chamado de Israel, era composto pelas demais tribos, pelas demais 10 tribos, e a sua capital era Samaria. E essa divisão política entre os dois reinos acarretou também uma divisão religiosa. Bem, sabemos que o templo e a Arca da Aliança estavam em Jerusalém, bem como a dinastia davídica, os filhos de Davi, que eram herdeiros das promessas de Deus que foram feitas a Davi. Lembra que Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, que ele manteria a sua dinastia para sempre, que o seu descendente reinaria para sempre. Isso implica que a adoração verdadeira deveria ser prestada em Jerusalém. Todos deveriam ir até aquele templo, o templo que Salomão construiu, a fim de lá prestar a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício, porque é ali que estava a habitação de Deus no meio do seu povo. Mas quando o reino se dividiu, Jeroboão logo deu um jeito de tentar centralizar a adoração de seu povo lá no reino do norte. E assim ele ergueu altares em Betel e Gilgal, que eram lugares importantes na história de Deus com Israel. Então o reino do norte teve uma degeneração rápida de sua religião. Os reis do norte dificilmente faziam o que era reto perante o Senhor. Já o reino do sul, no reino do sul houve uma degeneração mais lenta. Alguns reis de Judá faziam o que era reto perante aos olhos do Senhor, mas outros não. Tendo isso em vista, volte para o capítulo 1, versículo 1. O texto diz 3 coisas a respeito da época em que Amós pregou. Em primeiro lugar, Amós pregou nos dias de Uzias, rei de Judá. E quando você olha lá para 2 Crônicas, capítulo 26, nós vemos que esse foi um grande período para Judá. A Bíblia diz que Uzias fazia o que era reto perante o Senhor
e que o seu reinado foi um tempo de muito crescimento econômico e estabilidade militar para aquele povo, até que Uzias entrou indevidamente no santuário para queimar incenso. E isso significou o fim de seu reinado. Então seu filho assumiu como regente. Muito provavelmente Amós pregou antes desse acontecimento, quando o rei Uzias ainda estava indo bem no reinado de Judá. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Amós pregou nos dias de Jeroboão II, rei de Israel. Não é o mesmo Jeroboão que havia dividido o reino, mas é um descendente dele. E o texto de 2 Reis, capítulo 14, versos 23 a 29, diz que ele fez o que era mal aos olhos de Deus, mas que Deus ainda permitiu, por sua misericórdia, por sua paciência, que aquele reino desfrutasse de uma certa prosperidade. Durante o seu reinado, Israel teve sucesso militar e conseguiu até mesmo recuperar parte das terras que havia perdido para a Síria e outras nações. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que Amós pregou 2 anos antes do terremoto. E ele fala do terremoto como sendo um acontecimento que todos os seus leitores deveriam saber qual é. Veja, há algumas coisas que nós devemos destacar aqui. Em primeiro lugar, existem evidências arqueológicas para o ocorrido, para o acontecimento de um terremoto. Algumas escavações arqueológicas em Hazor trazem informações a respeito de um terremoto que teria acontecido em 760 a.C., o que bate com a data aproximada em que Amós pregou. Inclusive o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que esse terremoto foi exatamente quando Uzias entrou indevidamente no templo. E Amós faz muitas referências aqui ao longo do seu livro, há um terremoto que viria. No capítulo 6, versículo 11, ele diz que as casas seriam feitas em pedaços. No capítulo 8, versículo 8, ele diz que a terra iria estremecer. No capítulo 9, versículo 5, ele diz que o Senhor iria tocar a terra e que ela então iria se levantar, iria se abaixar. Várias imagens de um mesmo acontecimento, de um terremoto que iria acontecer. E sempre que Amós fala desse terremoto, ele se refere ao terremoto como um sinal do juízo de Deus sobre aquela nação. É o próprio Deus que estava fazendo aquilo como uma amostra do seu julgamento, de um julgamento maior que ainda viria sobre Israel, se essa nação não se arrependesse. Outro texto importante para você olhar a respeito disso é o texto de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, onde o profeta alerta a Judá a respeito de um julgamento de Deus que viria sobre a nação de Judá, a nação do sul. E ele diz que, caso não se arrependessem, o julgamento que viria seria como o terremoto que aconteceu nos dias de Uzias. Ele diz, Zacarias 14, versículo 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então veja, era muito claro para as pessoas da época que aquele terremoto não era uma simples ocorrência natural, mas era um presságio de um julgamento da parte de Deus. E isso é muito relevante para nós hoje. Nós estamos vendo, irmãos, um julgamento da parte de Deus sobre o mundo. Sempre que há uma grande calamidade, e sempre que um grande acontecimento terrível assim atinge o mundo, ele serve como um alerta para o dia que ainda há de vir, o dia em que Deus julgará todas as nações. Jesus vai voltar e na sua segunda vinda ele vai julgar o mundo. E Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 24 que antes disso acontecer haveriam alguns indicadores, algumas dores de parto, que servem como sinais misericordiosos da parte de Deus para alertar o mundo, para que as pessoas se arrependam e se convertam.
é o que Jesus chama de dores de parto. John Piper chega a dizer no seu livro Coronavírus e Cristo que esse alerta é um alerta misericordioso. O objetivo desse alerta é que as pessoas que andam dormentes em seus pecados acordem e vigiem, que estejam prontos para quando vir o dia, porque pode acontecer a qualquer momento. Infelizmente, o povo de Israel não ouviu o sinal. Cerca de 40 anos depois do terremoto que quase destruiu a terra, a nação de Israel do Norte foi assolada pela Assíria como um julgamento de Deus por causa de seus pecados. Eles não ouviram o alerta misericordioso de Deus que veio por meio de um terremoto e sucumbiram. Ainda falando sobre a época, o que estava acontecendo naqueles dias? Qual era a situação política, social e religiosa do povo que ouviu a mensagem de Amós? A situação política era completamente favorável. O Egito estava enfraquecido e não era mais uma grande ameaça. O mesmo Egito que escravizou Israel tantos anos antes, agora era uma nação fraca. A Síria sofreu algumas derrotas por parte da Assíria e por isso já não atazanava mais Israel. A relação entre Israel e Judá, que era sempre uma relação conturbada, pensa aí na relação entre Brasil e Argentina, eram como dois vizinhos que não se gostavam. Mas agora, nesse momento, estava indo muito bem, eles até faziam negócios e parcerias comerciais. E essa tranquilidade política permitiu que a nação de Israel se desenvolvesse economicamente e militarmente. E isso nos traz o contexto social. O crescimento econômico e o comércio internacional trouxe uma influência cultural estrangeira para o meio da nação de Israel. O povo passou a ter um desejo por luxo, a um desejo por imitar o estilo de vida das nações vizinhas. Então a ostentação se tornou um problema comum. Amós várias vezes critica aqueles que ajuntavam muitos bens e muitas casas enquanto fechavam a mão para a misericórdia. Inclusive nas práticas comerciais, as pessoas passaram a fazer aquilo que era proibido ao povo de Deus. Eles cometiam corrupção, fraudes e torciam a justiça. Você tinha ali propina para os juízes. Além disso, a escravidão entre os israelitas passou a ser uma prática comum, o que era algo desencorajado por Deus, porque aquele povo havia sido escravo no Egito e por isso eles não deveriam escravizar uns aos outros. Além disso, havia negligência para com as leis de misericórdia. A lei do Antigo Testamento prescrevia diversas provisões para os necessitados, em especial os órfãos e as viúvas. Mas aqui nós vimos que essa misericórdia era negligenciada. E nós temos também a situação religiosa. E a situação religiosa era a seguinte: aquele povo deixou de adorar em Jerusalém e passou a adorar em Betel e Gilgal, que eram lugares importantes para a história de Deus com aquele povo, lugares onde Deus promoveu grandes livramentos. Mas eles começaram a adorar deuses cananitas naquele lugar, idolatrar outros deuses no lugar onde Deus havia poderosamente os livrado tantas vezes. Isso era uma profanação desses lugares que simbolizavam a aliança de Deus com eles. Além disso, aquele povo tinha uma falsa confiança no seu status como povo de Deus. Eles confiavam que por manter a sua adoração ao Senhor, eles estavam indo muito bem. Eles inclusive esperavam pelo dia do Senhor, o dia aguardado em que Deus viria e subjugaria as nações. Eles esperavam que esse dia seria um bom dia para eles, que eles seriam livrados, que eles receberiam então o reinado sobre as nações. Mas parte da mensagem de Amós era justamente que o dia do Senhor não seria nada bom para eles. Eles seriam julgados e condenados igualmente. Então essa era a situação política, social e religiosa daquele povo. A prosperidade os levou à tentação do materialismo, do consumismo
da corrupção, e eles caíram nisso, como também na idolatria e numa falsa confiança em sua religiosidade. Eles se gabavam de ser a nação de Deus, mas estavam muito longe disso. Por fim, qual era a mensagem de Amós para aquele povo? O que Deus estava querendo dizer a eles? O tema do livro é resumido no versículo 2. Olha aqui mais uma vez. O texto diz: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Nós temos duas coisas aqui: a origem e o conteúdo da mensagem. Qual é a origem da mensagem? Aqui diz que a mensagem vem do Senhor. Quem está falando é o Senhor, Yahvé. O nome de Deus que aparece aqui é o nome Yahvé, que é o nome que Deus revelou exclusivamente ao povo da aliança. É, por assim dizer, o nome pessoal de Deus. E ao usar esse nome, o Senhor está relembrando aquele povo dos seus atos de salvação do passado e das obrigações que aquele povo tinha por fazer parte da aliança. Esse é um tema que Amós vai retomar mais tarde no capítulo 3, quando ele vai dizer: vocês se esqueceram, o Senhor Deus os livrou do Egito e os livrou tantas e tantas vezes, e isso traz uma obrigação para aquele povo. Com um grande comprometimento, também traz uma grande responsabilidade. Também diz aqui que o Senhor ruge. E nós temos aqui a imagem de um rugido como um rugido de leão. Você já ouviu um rugido de um leão? Dizem que quando você ouve um rugido como esse de perto é algo aterrador. O seu corpo treme. É um aviso de morte iminente. Veja, o Senhor não está dando aqui uma palavrinha consoladora àquele povo. Não é uma simples mensagem, uma devocional. O Senhor está rugindo. É um alerta. Se algo não mudar, se aquele povo não mudar, algo muito ruim vai acontecer. E o Senhor ruge de Sião. Sião é um outro nome para Jerusalém. E veja, é em Jerusalém que ficava o templo. É ali em Jerusalém que Deus habitava com seu povo. É ali que Deus ainda se mostrava presente e mostrava o seu poder ao mundo. Israel era um povo que vivia cada vez mais como se Deus não existisse, mas o Senhor está aqui para lembrá-los de que ele ainda estava rugindo poderosamente em Sião, ele ainda habitava no meio do seu povo e estava observando tudo o que estava acontecendo. Então a mensagem veio do Senhor, o Senhor que ruge em Sião. Mas qual é o conteúdo da mensagem? O conteúdo da mensagem é o seguinte: a seca virá. Amós usa a figura aqui de uma grande seca que desolaria a terra. Veja, a seca é algo que os pastores conhecem bem. Quem trabalha com agricultura, com pecuária, sente fortemente os efeitos de uma seca. Quando a seca vem, o campo morre, os animais ficam sem pasto e os pastores então ficam de luto. Amós diz aqui que no cimo do Monte Carmelo, o cimo do Monte Carmelo vai se secar. E o Monte Carmelo era um lugar conhecido por ser bonito, florido e bastante fértil. Nesse tempo havia muitos carvalhos, oliveiras e vinhas naquele monte. Inclusive o nome Carmelo significa jardim de Deus. Então quando ele diz aqui que o Monte Carmelo vai se secar, é porque a coisa é grave. Veja, o juízo que Amós anuncia é que algo vai desolar toda aquela terra e vai deixar aquela terra sem vida. A vida é uma bênção de Deus. A bênção de Deus sobre aquela nação iria então ser interrompida. É Deus quem traz a chuva e a fertilidade, mas ele não mais fará isso. Aquele povo seria expulso do jardim de Deus. Irmãos, ao longo do livro de Amós, essa mensagem vai ser expandida. Ao longo do livro de Amós, Deus mostrará ao povo de Israel que ele é um juiz imparcial
e ele não vai deixar de punir Israel como ele pune as outras nações. O Deus também mostra a Israel que o seu pecado é uma quebra das exigências da aliança, e justamente por causa da história de Deus com eles, de tudo que Deus já fez, o seu pecado era ainda mais grave. Também o livro vai falar a respeito da idolatria e do problema que a idolatria traz. A idolatria é uma traição a Deus. Também diz muito a respeito da questão da justiça e misericórdia. Aquele povo tornou-se um povo insensível para com os mais fracos e corrupto. Esse livro também fala a respeito da falsa religião e da hipocrisia, que era um problema de Israel. Eles confiavam na sua religiosidade e justamente por isso não davam ouvidos à verdade. E por fim, esse livro também falará sobre a esperança. Mesmo depois do castigo, o Senhor ainda guardaria, sustentaria um remanescente fiel, uma semente santa, da qual viria o rei prometido, que continuaria a linhagem de Davi para sempre. Nós sabemos que esse rei é o nosso rei, Jesus Cristo. Mas quais são as implicações desses dois versículos? O que nós podemos aprender com eles para nós hoje? A primeira implicação é a inspiração das Escrituras. O versículo 1 afirma que Deus revelou a mensagem que Amós pregou por meio de visões. Deus falou conosco por meio de homens inspirados, e a mensagem desses homens foi registrada de modo inspirado e chegou até nós hoje. Na Bíblia nós temos esse registro. Na Bíblia nós podemos conhecer o propósito de Deus, inclusive quanto ao modo que ele governa a história. A segunda implicação aqui é a questão do chamado de Deus. Deus pode usar pessoas simples para trazer a sua mensagem. Amós era um homem simples, um homem do campo que foi usado por Deus, com a personalidade que ele tinha, com o jeito simples que ele tinha para falar a uma nação vizinha. Amós não passou por um treinamento teológico. Ele não foi para a escola de profetas, ele não foi para o seminário. Veja, o estudo teológico é importante, mas mais importante ainda é o chamado de Deus. A terceira implicação aqui é o perigo da prosperidade. Cuidado com a prosperidade, irmãos. A prosperidade de Israel veio da parte de Deus. É o que 2 Reis, capítulo 14, nos afirma. Mas, mesmo sendo da vontade de Deus, a prosperidade pode vir para nos provar. A prosperidade fez com que Israel passasse a viver uma vida autocentrada, dedicada a obter todo luxo e prazer, enquanto se ignorava a necessidade dos outros. E o mesmo acontece conosco, que vivemos na era tecnológica. Nós queremos o máximo de conforto possível, no menor tempo possível, e nos tornamos cada vez mais insensíveis para com a necessidade dos outros. O quão autocentrada tem sido a sua vida? Hoje nós vemos as questões sociais sendo debatidas e as manifestações que estão ocorrendo nas ruas. E ainda que nós possamos discordar das pautas de justiça, e melhor seria se fossem pautas de misericórdia, mas ainda assim nós podemos concordar que a misericórdia é algo que tem andado em falta nos nossos dias. A quarta implicação aqui é o juízo soberano de Deus. Deus usa situações de calamidade para chamar a atenção das pessoas ao seu juízo. Veja, nem sempre o sofrimento é um castigo de Deus. Nem sempre ele vem por causa do pecado nosso. Muitas vezes ele vem para nos provar, para trabalhar em nosso caráter. Mas, sem dúvida, situações como essa pandemia que nós estamos passando são alertas misericordiosos de Deus. Eles são juízos temporais que Deus envia para alertar a respeito do juízo definitivo que ainda virá. A mensagem de Deus deve ser ouvida. Mas, cuidado, você só entenderá a mensagem de Deus, o que Deus quer te ensinar por meio dessas catástrofes, se você olhar para as Escrituras. A mensagem que Amós pregou e que veio da parte de Deus é o que esclareceu o que Deus queria ensinar por meio da catástrofe. Só o terremoto não ensinou nada. O que ensinou foi a mensagem de Amós,
que mostrou àquele povo o propósito do terremoto. Da mesma maneira, se você quiser entender o que Deus quer te ensinar por meio do coronavírus, você deve olhar para a Bíblia. A quinta implicação aqui é a paciência de Deus. Deus foi paciente com Israel. Mesmo depois de tanto pecado, de tanta idolatria e corrupção, Deus ainda chamava aquele povo de meu povo e ainda buscou o seu arrependimento. O Senhor enviou profetas e Israel expulsou esses profetas. O Senhor falou mais alto ainda por meio de um terremoto, de uma calamidade, mas ainda assim o povo não ouviu. E por fim, ele trouxe a destruição final, mas não sem antes mostrar a sua mão misericordiosa. Do mesmo modo, Deus pode estar sendo paciente com você. Talvez você ainda não tenha entendido o recado de Deus, mas ainda dá tempo. Essa é a mensagem do coronavírus. Deus vai destruir tudo, mas o seu povo vai ficar a salvo. E se você buscar ao Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, só então você estará livre do seu santo juízo. Irmãos, nós vimos o que é o livro de Amós. Nós vimos quem foi o seu autor, qual foi o contexto histórico do livro e qual é a sua mensagem. Eu desafio você então a essa semana que você leia o livro de Amós. São apenas 9 capítulos que deve ocupar mais ou menos umas 5 páginas, no máximo, da sua Bíblia. Você pode ler ainda esta semana. O plano é nós estudarmos esse livro ao longo de 5 estudos e eu espero que você seja edificado ao longo dessa série. Que Deus o abençoe, o guarde, que Deus o edifique. Em nome de Jesus. Amém.